Olá, seja bem-vindo ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Felipe Gesteira, o que foi destaque na semana? Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Anderson, essa semana merece destaque o arquivamento da 19ª ação contra o presidente Lula, que mais uma vez ocorreu por inexistência de provas e prescrição. A última ação dizia respeito ao suposto tráfico de influência para favorecer a OAS. O próprio presidente da OAS, o Léo Pinheiro, afirmou que mentiu na delação sobre o envolvimento do presidente Lula, além de não existirem provas que dessem sustentação à ação. Esse caso do Lula serve para ilustrar como a imprensa, muitas vezes, compra a versão do ativismo judiciário sem exercer seu papel de questionar e apurar fatos. É um problema no Brasil e na Paraíba que precisa ser debatido, como também precisa ser debatida a forma como vem sendo utilizado o instrumento da delação premiada. Quer dizer que quando um delator ele fala, ele tem palavra de rei, o que o delator diz tem validade de prova, é isso? O tema é polêmico, é um tema importante, porque mexe com direitos fundamentais que têm sido conduzidos por agentes do Estado com base na moral e na própria crença, né? E para deixar o debate hoje ainda mais interessante, nós temos um convidado especial, nosso amigo Adalberto Fulgêncio, que além de gestor experiente na área de saúde, é advogado e profundo conhecedor dos meandros da política e do Estado brasileiro. Adalberto, seja bem-vindo e fique à vontade para cumprimentar quem acompanha o podcast 40 Graus. Estamos aqui, obrigado pelo convite, é muito bom estar conversando com você, Anderson, Felipe, e esse é um tema que mexe com os fundamentos de qualquer civilização, ele mexe com o Estado de Direito, ele mexe com o papel da imprensa, o papel do judiciário, enfim, vamos debater isso lá na frente e que bom estar aqui com vocês. Que bom, o debate vai ser bom. O podcast 40 Graus de hoje promete esquentar com esse e os demais temas, porque aqui é assim, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira que o debate vai começar. Pois é, pessoal, o tema que Felipe Gesteira trouxe aqui no seu destaque é de extrema importância porque trata de uma série de questões importantes para toda a população, para todas as pessoas que estão inseridas, né, no Estado brasileiro, por debater uma questão que deve ter a devida defesa por parte de todos, que são direitos fundamentais, direitos esses que vêm sendo desrespeitados e que a gente traz hoje como exemplo mais uma das ações a qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava submetido e que ela foi arquivada em decorrência da inexistência de provas essas que deveriam ter sido questionadas desde o início, não só pelos agentes do Estado brasileiro, no caso o próprio Ministério Público, né, como também pela imprensa que tornou useira e vezeira da versão que lhe é passada por esses agentes de Estado, muitas vezes com base na mesma moral e nas mesmas crenças que essas figuras nutrem. Notem que nós estamos falando de uma ação na qual o presidente Lula foi acusado de tráfico de influência pelo presidente da OAS, o senhor Léo Pinheiro, que em delação dizia ter sido favorecido pelo presidente Lula no intuito de intermediar vantagens junto ao ex-ministro da Fazenda Paulo Bernardo e à ex-presidente da República Dilma Rousseff. Na verdade, nenhuma coisa nem outra aconteceram e agora, depois de anos, já com a ação prescrita, o presidente Lula é inocentado de mais um dos processos. Nós estamos falando do 19º, é equívoco demais, é erro demais, é desrespeito demais. É isso, né, Felipe? É
Eu queria saber, Anderson, quem é que paga a conta? Porque se uma pessoa é presa injustamente, ela tem que receber uma indenização, uma bolada do Estado. Agora, no caso de Lula, ele muda, essa prisão de Lula está provado que mudou a história do Brasil, né? Ele foi retirado das eleições. E aqueles dois que representam esse ativismo judiciário, cadê Sérgio Moro para se explicar? Cadê Dallagnol? Será que eles não vão ter que pagar por isso? Felipe, eu acho que a gente voltou aí mais ou menos à Idade Média, porque o devido processo legal, o direito ao contraditório, o direito à acusação, à defesa, isso é uma conquista das revoluções liberais, democráticas, burguesas, a francesa, a americana e a própria Revolução Industrial. Esse conjunto de garantias é que faz um pacto das civilizações, da modernidade. Quando o devido processo legal, vira uma pena em si, é o que você está falando, ou seja, você não precisa, o conjunto probatório é tão frágil que a estrutura do Estado, mancomunada com parte da imprensa, desenvolve um roteiro que, em um processo concatenado com atos não verdadeiramente checados, que este processo em si já vira uma própria pena. Vou dar um exemplo claro. O presidente Lula, ele é absolvido ou as penas são prescritas depois de 5 anos. Ou processos são arquivados, né? Ou arquivados, depois de 5 anos, mas ele deixou de ser candidato a presidente. Ele é visto por uma parcela significativa da sociedade como ladrão, que nunca vai deixar de achar que ele não é. Claro. E ele não então, é o único prejudicado, né? A sociedade foi prejudicada na prisão de Lula. O dano já está. O dano fica irreparável. Você tem um processo que a pena que deveria ser colocada ao final desse processo, depois de comprovadas as irregularidades, as ilegalidades, na verdade, o processo em si passa a ser uma penalidade, né? E isso acontecia muito aonde? Lá na Idade Média, onde o processo era através de torturas, não respeitava o devido processo legal. Não existia processo. Não existia processo. Não existia processo. O processo é a criação da modernidade. Exatamente. É uma criação da revolução, das revoluções liberais. Principalmente pós-Revolução Francesa, né? Isso. Então, você tinha tudo pautado em torno da crença que a religiosidade na Idade Média era algo ainda mais forte, né? Uhum. E grande parte dessa condenação que Lula sofre é uma condenação dentro da moral cristã, e sem nenhuma presença de um Estado regulador, para pelo menos se ter um processo legítimo, né? E outra questão, eu acho o encalhamento da imagem dele, porque você vê, não é só a imprensa que bateu em Lula, a gente tem até a obra de arte. Tem uma série na Netflix que é uma piada, é uma vergonha. A série construída em cima da narrativa, única linha narrativa do Ministério Público Federal. Porque a crença, a possibilidade de criatividade, de criação, ela foi canalizada para um mundo que nega a própria racionalidade. Então, se a gente está dentro de um mundo da racionalidade, a racionalidade é para garantir o devido processo legal, para definir a investigação, e você canalizar a sua possibilidade de subjetividade em outras coisas. Mas aí houve uma mistura desses dois conceitos, e você começa a ganhar as pessoas não pelo processo do racional, né, do limite da lei, da regra. Por exemplo, nem o pai deve deixar seu filho andar de carro antes dos 18 anos. Sim, isso é uma regra. Isso. Essa regra, ela não pode ser transformada numa crença ou numa fé para, não, é meu filho, eu quero deixar ele agora, que ele já se prepare antes dos 18 anos para dirigir um carro. Menino bem criado, né? Exatamente. Não existe boa criação nem má criação para quem tem menos de 18 anos e dirigir um carro. É uma regra estabelecida pela lei, pela sociedade. Quando alguém quebra essa regra, e sempre é um adulto, neste caso que eu estou citando, você começa a introduzir outros elementos que fogem ao mundo da racionalidade e distorcem antes aquela coisa que é a crença e que é a criação, que são coisas fundamentais da subjetividade do ser humano. Então, o mais grave nesse processo que a gente está vivendo no país é que não só o mundo da racionalidade está sendo posto em questão, mas também aquilo que poderia ser de criação, de inovação, de invenção, de arte mesmo, também fica contaminado por
por uma distorção daquilo que é a norma, daquilo que é a regra. Pois é, mas e aí tem um outro aspecto que precisa ser questionado, que é o papel dos meios de comunicação, da imprensa, porque a priori, né, a imprensa deveria pautar por o quê? Pela checagem e pelo questionamento, e Sim. não simplesmente se comportar como uma assessoria de imprensa de um dos lados. E, normalmente, esse lado é o lado das figuras que estão ocupando, né, o Estado brasileiro. Porque a própria imprensa está esquecendo que ela é fruto também dessa revolução democrática. Dessa revolução democrática. Ela está esquecendo isso. A imprensa como espaço de validação. Isso. A imprensa, na verdade, ela, em vez de cumprir o seu papel de investigação, ela, ao invés de se lembrar de que ela é fruto das conquistas democráticas da modernidade, ela passa a fazer parte de uma determinada banda da sociedade, uma banda. Ela toma um lado pura e simplesmente. Ela não cumpre um papel que está acima, por exemplo, dos partidos políticos. Ela não cumpre o papel de procurar, de checar a informação, inclusive, às vezes, de investigar e contrariar até a própria polícia, de investigar e contrariar o próprio Ministério Público. Ela não se coloca de maneira independente, ela faz parte de uma corporação. E essa corporação com interesses muito claros e que coloca em xeque, não a imprensa em si, mas coloca em xeque a democracia. Porque tem o maior, só um pouquinho antes, o fundamental é que coloca em xeque a democracia. Sem a democracia, não tem a imprensa. Apesar da gente não ter ainda estabelecido o controle social como uma prática institucionalizada no Estado brasileiro, você tem algumas exceções. No final das contas, a imprensa começou a sua função como parte desse controle, né, regulador por parte da sociedade. Obviamente que as características empresariais se sobrepuseram. Isso. E muito disso se perdeu. Aquela lógica do jornalista militante, do jornalista que tinha sede pelo questionamento, por investigar, pela busca da verdade, isso vem se perdendo muito. Porém, independente disso, o que mais me angustia é que muitas vezes a imprensa acha que está imune à própria prática que ela começa a alimentar e transformar como legítima por parte de agentes do Estado brasileiro. Porque olha só a situação que nós estamos vivendo, Adalberto. Você é funcionário público federal, concursado, né, mas não ocupa uma função eminentemente de Estado. Na hora que você passa a ocupar uma função de Estado, como é o caso de promotores, de procuradores, de juízes, você indiretamente, se você não perceber que aquilo é uma função e não uma apropriação, você passa a ter um processo de privatização do Estado em torno de uma moral e de interesses que aqueles proprietários, que se acham legítimos por conta de um concurso público, passam a adotar. E aí não tem sentido mais a existência de leis, a existência da Constituição, como também passa a deixar de ter sentido a imprensa quando ela não cumpre o seu papel de questionadora e de alguém que deve checar para além daquilo que o Estado não fez. Então, é muito complicado isso, e não é um problema que você diga ocasional, que aconteceu especificamente no caso da Lava Jato e nos processos envolvendo o presidente Lula. Essa lógica, ela tem partido do macro para o micro. E aqui no estado da Paraíba, nós podemos citar aqui, isso vem acontecendo de maneira muito, muito corriqueira, não só pelos agentes do Estado, mas também pela imprensa, não é isso, Felipe? Isso, e quando você fala em privatização das parcelas do Estado, né, como se esses agentes eles loteassem parte do Estado, é importante a gente ressaltar que é uma privatização por parte da elite, porque não venham me dizer aqui que pobre tem acesso a concurso público não, viu? Se tem um pobre que conseguiu alcançar um cargo público, essa história de meritocracia é a maior falácia que existe, é um caso em 1 milhão, né? O concurso público é um instrumento que beneficia a elite, beneficia filho de gente rica que tem condições de estudar e de pagar curso preparatório. Outra questão que me angustia muito da imprensa, Anderson e Adalberto, é a vassalagem da imprensa, porque eles abaixam a cabeça para concordar com tudo. Né? Concordar com tudo e não percebem até que são descartáveis. Tem muitos casos no Brasil e na Paraíba também de profissionais de imprensa que são
usados, né, por agentes do Estado, e quando perdem a notoriedade que têm, ou perdem a audiência, são trocados. Né? São substituídos, são descartáveis. Agem como se fosse, né, a própria assessoria de imprensa desses órgãos. Não, eles se sentem agentes, se fosse um agente paralelo. O caso de Lula é notório, acho que a imprensa, inclusive, se arrepende de muitas das coisas que fez, porque é óbvio que a maneira como a imprensa e os meios de comunicação agiram contribuiu para que se elegesse um Bolsonaro, porque foi isso que cristalizou dentro do imaginário popular de que a corrupção era algo absurdo no Brasil, o maior mal que existia no Brasil era a corrupção, e não é o maior mal que existe no Brasil, é a desigualdade social. A corrupção é parte do capitalismo e é parte das sociedades capitalistas no mundo todo. O Brasil não é o único país corrupto do mundo, nem é o mais corrupto. Mas vamos usar como exemplo o que tem acontecido aqui no estado da Paraíba. Acho que todo mundo tem acompanhado a Operação Calvário, que iniciou, foi em 2018, foi isso? Eu tenho pouca informação sobre, eu não tenho esses dados. Pronto, assim. mas aconteceu essa semana mais um episódio da Operação Calvário no Brasil, na Paraíba, que me deixou perplexo, porque não houve questionamento por parte da imprensa de algumas incoerências que estavam ali colocadas. Notem que no imaginário que se construiu na Paraíba, o roubo inicial da Operação Calvário era da ordem de R$1,5 bilhão. Esse R$1,5 bilhão depois foi convertido para algo em torno de 10%. Se dizia, né, que tinham desviado cerca de 140 milhões ao longo de 11 anos, é isso, né, que eles acusam. E agora... É uma conta bem estratosférica. É uma conta bem estratosférica. E agora, essa semana, se traz uma nova denúncia, mas com base nas mesmas informações, com base nos mesmos elementos, e agora a pessoa não roubou mais 140, roubou 50. Eu digo, pelo amor de Deus, tem alguma coisa de esquisito nisso. E tem um outro problema, é uma operação que nunca acaba. Olhem que a pessoa mais acusada, que é o ex-governador Ricardo Coutinho, que mais atacada é, até hoje, não foi condenado em absolutamente nada. Aliás, não foi nem julgado. E você vai ficar reproduzindo, independente se roubou, não roubou, se é culpado ou não, não se pode estabelecer esse tipo de prática dentro do Estado brasileiro e essa conivência por parte da imprensa, que não tem coragem de questionar esse nível de incongruência. Será que só é fake news aquilo que não vem dos agentes de Estado? Peraí, né? Nós temos um presidente que fala mentira todo dia. Nós temos procurador da República que distorce a verdade cotidianamente. Será que os promotores daqui, né, também não são passíveis de questionamento? Não são passíveis de explicarem aquilo que não parece crível? Então, isso me assusta muito. Sabe o que é que me assusta também? O profissional de imprensa, quando ele termina o curso, ele faz um juramento, sabe, Adalberto? Ele jura, igual o médico, quando termina o curso, o advogado, e ele jura o compromisso com a verdade. Agora me diga... Eu nem precisei jurar, né? Porque eu mandei uma procuração no dia da formatura, que eu estava ocupado e viajando, então eu estou devendo esse juramento, né? Quem jurou por mim esqueceu de mandar o texto depois. Mas você jurou, então. Mas olha só, jurando ou não, você é um cara comprometido com a verdade, Tá que eu convivo e conheço. Agora, o que me admira é a imprensa, por exemplo, perder a noção do que é notícia e o que não é, certo? Porque me diga uma coisa, se a pessoa lava os materiais de uso do Ministério Público e bota para secar, isso é notícia, Adalberto? De forma alguma. Colocar malote no sol é notícia? No sol é... Na verdade é o seguinte, o modus operandi da Lava Jato é um modus assim, bem especial. Ele mexeu com competências, né? Enfim, com parcela do Ministério Público, parcela do Judiciário e parcela da imprensa. Esse modus operandi, ele pode estar sendo reproduzido na Calvário. Eu tenho pouca informação em relação a Calvário. O que eu sei da Calvário é que existe uma quantidade bem significativa de pessoas que estão sendo culpabilizadas e muitas delas sequer foram ouvidas. É verdade. Pelo Judiciário. Né? Eu nem diria pelo Ministério Público, o Ministério Público é o órgão acusador, mas não foi sequer ouvida pelo Judiciário. Portanto, essas pessoas, mais uma vez... Não foram ouvidas, mas foram vazadas, né? Esse é o problema. Porque e os nomes estão aí, estão na praça. Eu não vou entrar no se está culpado ou não culpado, mas eu estou falando do processo. Porque o processo, nem todo sistema democrático vale muito. Vale as para regras todo do mundo. jogo vale muito. Tem que valer para todo mundo. Exatamente. Então, como é que eu posso ser acusado de algo e sequer me deram
o espaço, o tempo, para que eu dissesse, eu não faço parte disso. Né? Eu não tenho sequer E quando eu tenho tempo de fazer uma contra-argumentação, antes dessa contra-argumentação, Felipe, o que é que acontece? Meu nome já está na rua de tal maneira que, por mais que eu faça a contra-argumentação, eu não consigo mais convencer nenhuma outra pessoa da minha visão, da minha verdade. Ou seja, eu corro o risco, inclusive, de achar que eu mesmo seja culpado. Então, obviamente que eu estou falando em tese, mas o processo não pode ser um instrumento de penalização, de tortura. O processo é um instrumento onde as pessoas têm o tempo necessário para fazer a sua defesa. O caso mais emblemático é o prefeito Cícero Lucena, que teve um processo, depois de 10, 15 anos, foi inocentado. E hoje é prefeito da cidade. Isso. Mas ele teve também sofreu. Aquilo que você falou, modus operandi, mesmo sendo inocentado, não foi reparado. Não foi reparado. E tem mais um detalhe. Se você lembrar, se estudar o processo de Cícero, ele é muito parecido com a Lava Jato e com a Calvário. Sim. Tem mais um detalhe. Alguns sujeitos fizeram parte da Lava Jato, fizeram parte lá da história da acusação contra Cícero. E lá, se você pegar, de uma maneira geral, Ministério Público, parcela do Judiciário e imprensa. Isso. Esses três eixos, essa tridimensionalidade, está presente no caso de Cícero, no caso da Lava Jato e no caso da Calvário. Obviamente que podem ter, nesses processos, pessoas culpadas, Sim. mas que não pode ser administrado. A gerência do processo não pode ser feita como foi feito nesses três casos. Eu acho que se Kafka chegasse aqui na política paraibana, ia se colocar como inocente, ia ficar perplexo diante do que se faz aqui com o devido processo legal. Ele ia olhar para a obra dele, o processo, e dizer, rapaz, isso aqui é brincadeira de criança. Porque realmente é aquilo que a gente tem que agir com responsabilidade. Mas eu acho, antes, que quando a gente fala sobre isso, no fundo, por trás de tudo isso, eu estava um dia desses aí analisando as pesquisas e veja bem, por trás vamos falar de pesquisa mais na frente, vamos falar. Tá, então vamos deixar lá. O que eu acho que vale aqui a gente deixar claro é o seguinte, que na hora que se faz uma defesa dessa, ela não pode ser partidarizada. Da mesma forma que eu quero que esse processo do Lula tramite dentro daquilo que o Estado de Direito, independente de questionamentos que eu possa ter ao Estado de Direito, ideologias, de qualquer coisa, ideologia, ele tem que funcionar aqui na Paraíba, ele tem que funcionar com o Lula, Isso. teria que ter funcionado com Cícero, da mesma forma que vocês devem ter visto a notícia que saiu essa semana com relação ao processo da checkmate envolvendo o dono do Manaíra Shopping. Olha, você passar tanto tempo com medidas restritivas em torno de uma operação e uma prisão que, da maneira como foi colocada lá, existia uma série de indícios de que aquilo não tinha nenhum outro papel que não fosse unicamente o constrangimento moral, porque a priori você... Que já é uma penalização, claro, isso que eu estou falando. Você quer ver outra coisa, Adalberto? Me diga uma coisa, tem algo mais sem sentido do que você expor uma pessoa que passa por um processo desse, geralmente pessoas públicas que não tem como ir na esquina sem alguém lhe conhecer, e a pessoa ter que viver com uma tornozeleira eletrônica? Olha só, você acha que alguém que realmente quer praticar um crime vai ser por conta de uma tornozeleira eletrônica que ele deixará de praticar? Porque a gente tem um exemplo recente que o ministro Marco Aurélio Mello, antes de sair, ele mandou retirar a tornozeleira eletrônica de um traficante. Quantos minutos o traficante... aliás, ele mandou soltar e o traficante tinha a tornozeleira eletrônica. Quantos minutos ele passou com essa tornozeleira eletrônica monitorando ele? Nenhum. Só fez sair, Anderson, arrancou a tornozeleira e foi embora do país para praticar mais crimes. Anderson, né? Poucas pessoas sabem Quer fugir, como é que foge, funciona a tornozeleira eletrônica. É um GPS. Sabe o que é uma tornozeleira eletrônica? É algo na perna da pessoa, no calcanhar, na canela, que tem uma bateria. Isso. Que a cada 2 horas você tem que renovar essa bateria. Você tem que ficar sentado para fazer isso. Ou seja, você que tem essa tornozeleira, você está sem culpabilização, durante a vida toda,
Isso basta sustentar o passaporte do cara. A pessoa passar 2 anos com a tornozeleira eletrônica. É um absurdo. As penas, né, preventivas no Brasil viraram verdadeiras penas definitivas. Isso não existe. Tá? E a imprensa não questiona. As pessoas que se dizem, né, defensoras do Estado de Direito não questionam. É porque as penas cautelares no Brasil, ela deixou de ser cautelar. Deixou de ser Porque cautelar. ela era para ser cautelar, ou seja, eu vou prender o seu passaporte, eu vou colocar uma tornozeleira em consonância com a periculosidade daquela pessoa. Exatamente. Então, se uma pessoa E à medida que o trabalha, processo olha anda, só, né? a pessoa tem local, trabalha no órgão público, a pessoa tem residência fixa, todo mundo sabe onde ela está, o passaporte dela está entregue às autoridades judiciárias. Ora, qual o risco que essa pessoa tem? Então, essa cautelar da tornozeleira é muito mais para provocar uma manchete. A manchete. É muito mais para provocar um constrangimento. E para você, muitas vezes, tirar da pessoa, né? Tirar o fundamental do ser humano, sabe o que é? A sua subjetividade, a tudo sua isso, moral, a tudo sua isso, força. sabe? Essa pessoa, aos poucos, ela vai... imagina você estar em casa e para tomar banho com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, e tá com a você vai transar com a tornozeleira. É verdade. É verdade. Então, é muito constrangedor isso. É você entrar na intimidade do ser humano. Então, essa subjetividade, que é uma dimensão, nós só não temos o corpo, nós não temos só mente, nós temos uma subjetividade, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa crença, aquilo que você tanto fala. Nosso alter ego, né, isso, também. essa questão da subjetividade que está envolvida aí nessa coisa chamada corpo, ela precisa ser revigorada a cada dia, senão você não se levanta, você não trabalha, você não vive. Então, eu acho um processo doloroso, injusto e que nega a justiça. Não é assim que se faz justiça. Claro. Não é assim que se faz Não justiça. se faz justiça se estabelecendo ela com base na moral de seu ninguém. Pois é. Não pode ser um juiz ou um promotor que acha que fulano é culpado, que se estabelece, porque... E aí se utiliza as cautelares como forma de você julgar, né, antecipadamente. Aí depois acontecem essas coisas que você está vendo aí. Agora, não sei se vocês viram que ontem houve uma anulação de uma das penas do Eduardo Cunha. É praticamente inquestionável, né, a culpa de Eduardo Cunha em algumas ações. Não tem como você dizer que alguém que botava tanto dinheiro na Suíça, algo de ilícito não tenha. Mas sabe por que a pena foi anulada, Adalberto? Porque onde ela foi julgada e conduzida... Era incompetente. Pois é. Olha só para que serve essa justiça. Olha só o que você está dizendo era dele, não. Olha como as consequências são graves. Nós falamos até agora de uma consequência muito do íntimo, da subjetividade de cada um. Agora vamos lá para a coletividade. Quando você começa a ter, se a gente não entrar no mérito, essas anulações todas de Eduardo Cunha, de Gedel Vieira Lima, do próprio Lula, de Cícero Lucena, de Ricardo Coutinho, seja de quem for, e essas penas são anuladas depois de muito tempo, você passa a ter um descrédito no própria estrutura do poder do Estado. Claro. Quem mais sofre não é só a pessoa, é o juiz, é o promotor, na imprensa, é o repórter. O justiceiro então, assassina a justiça. Esse é um dado que me preocupa muito. A própria estrutura da modernidade, que foi construída a duras penas há 300 anos, ela começa a ser questionada. Aí passa a ser o quê? A barbárie. Aí começa a querer fazer justiça com as próprias mãos. E a barbárie serve a quem? Né? Não serve absolutamente a ninguém. A ninguém. Portanto esse voluntarismo, esse ativismo, essa vontade de querer ser melhor do que o outro, que eu acho que está relacionado ao consumismo, sim, tá certo? Sim. De autopromoção, é prejudicial a toda a sociedade e à estrutura do Estado. A barbárie é a derrocada da sociedade, né? E quando você fala em autopromoção, Adalberto, uma coisa que eu me lembro é o seguinte, promotores públicos, Anderson, o que é que você acha de promotor público que durante essas ações ele quer ter protagonismo de ação, maior que o Estado? Promotor público tem que dar coletiva de imprensa? Não tem que dar coletiva. Promotor público tem que assinar, tem que aparecer em primeiro parágrafo de reportagem jornalística? De forma alguma. Agora nós vamos tratar disso melhor, né? Eu acho que a gente já debateu bem esse primeiro tema aí, trazendo essa questão do presidente Lula, fazendo os desdobramentos para Paraíba.
não só questões relativas a agentes públicos, como também pessoas do mundo privado, do mundo empresarial, que estão sofrendo com essa prática do ativismo judicial e com essa conivência por parte da imprensa e de meios de comunicação que não questionam e não checam. E a gente, no segundo bloco, nós vamos poder aprofundar essa distorção que existe na sociedade com relação a agentes de Estado se transformarem em agentes políticos, né? E no segundo bloco, a gente tem aqui uma salada de coisas, Adalberto, você que está aqui pela primeira vez, de assuntos que são importantes e que devem ser melhor tratados, né, por nós aqui, que certamente vão pegar ainda mais fogo do que o primeiro, entendeu? Porque nessa semana a gente teve uma nova pesquisa para presidente da República e a avaliação do governo Bolsonaro. Temos também aí o rescaldo das manifestações tanto do dia 7 quanto do dia 12 de setembro, que aparentemente não mudaram o cenário negativo para Bolsonaro, nem melhoraram a reprovação ao seu governo, que bateu recorde conforme essa última pesquisa, né? Nós tivemos também mais um episódio envolvendo a vacinação no Brasil, com a determinação do Ministério da Saúde em suspender para adolescentes. Acho que você vai poder contribuir muito nesse debate, porque tanto esteve no Ministério da Saúde como na Secretaria de Saúde e conhece bem desse tema, Adalberto. A CPI da pandemia estourou uma denúncia relativa a mortes que foram ocultadas de pessoas que serviram de cobaia em um estudo utilizando hidroxicloroquina e azitromicina a pedido de Bolsonaro, né? E tem também aí a votação do novo Código Eleitoral na Câmara dos Deputados, com algumas novidades, inclusive essas relativas à quarentena de agentes públicos, no que diz respeito a poder se candidatar ou não. Na Paraíba, as articulações para 2022 continuam, tem novidades, tem gente entrando, gente saindo. Inclusive, não sei se vocês viram que a nossa ex-vereadora de João Pessoa, Sandra Marrocos, agora vai ser presidente do PSB em João Pessoa. Eu não estou entendendo mais nada. Arrochado, né? Nossa amiga Sandra. Além de uma série de outras questões relativas à pandemia que continuam ocupando a mídia e a agenda aqui na Paraíba. Tudo isso e muito mais no podcast 40 Graus, porque se estiver frio, a gente esquenta. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Não tem café agora, Adalberto, mas o café tem depois. Inclusive tem café com cerveja lá na comuna de Intermares, né? O bar que normalmente a gente se reúne às sextas-feiras após a gravação do podcast 40 Graus. Não só tem café, como tem cerveja de ótima qualidade e pessoas ainda melhores, né? Porque é o melhor bar da Grande João Pessoa. Não tenha dúvida que não tem agradável, cerveja gelada, tira-gostos deliciosos, só gente preço boa, justo e atendimento é espetacular. Os donos, gente da melhor qualidade, batedores de panela de mais alta relevância, né? Mas vamos lá, voltando aqui para os assuntos do podcast, a gente teve uma nova pesquisa e a pesquisa, como diz aí a gíria da juventude, né, deu ruim para Bolsonaro, Adalberto. Não sei se você viu que 57% das pessoas disseram que não confiam naquilo que ele diz. Eu não estou nem falando aqui da questão eleitoral. Olha só o absurdo. Você tem um presidente da República que, independente de você gostar ou não dele, 57% da população diz que não acredita no que ele fala. Não é nem uma questão. Horrível, né? Isso é horrível. Então, você pode até politicamente não concordar com o cara, mas dizer que ele é mentiroso, o negócio é sério. E 53% disseram que reprova o governo Bolsonaro, atribuíram a ele a qualificação de ruim ou péssimo, e só 27% disseram que era bom ou ótimo, né? Para completar a lapada, o resultado eleitoral em um virtual segundo turno Bolsonaro-Lula seria o resultado de 56% para Lula e 31% para Bolsonaro, com o agravante que todas as outras simulações de segundo turno que foram feitas nessa pesquisa, Bolsonaro não ganha para ninguém. O negócio está ruim para ele, né, Adalberto? Eu dei uma olhada ontem, Anderson, Felipe,
em mais de uma pesquisa. Na verdade, eu olhei umas 3 ou 4 pesquisas outra noite. E a gente pode fazer uma leitura mais eleitoral, e como toda pesquisa é um retrato, isso já é uma coisa mais do que clara e óbvia, ela pode ser hoje, não pode ser amanhã. Mesmo assim, ela é muito ruim porque ela mostra uma tendência de deterioração da imagem do presidente da República muito forte. Ao mesmo tempo, consolida um pouco a imagem de Lula, nesse patamar de 30% a 40%, e, na meu ver também, com muita dificuldade de você criar uma terceira possibilidade, a não ser um nome como Ciro Gomes, que ele fica próximo dos 2 dígitos. Agora, o que eu queria chamar a atenção nessas pesquisas, quando você vai para dentro dos números, tirando um pouco a natureza e o caráter eleitoral, seria o que está por trás dela. O que está por trás dela é o seguinte... Ajuda a gente a gravar o podcast, Alberto. Fale mais pertinho aí do microfone. Vou falar mais perto agora. Falar mais alto, mais forte. Não precisa falar mais alto, não. É só lembrar que é fundamental. Que essa bolinha preta aqui tem um sentido. Tá bom. Então, a questão eleitoral, que eu já falei aqui, mas por trás dela tem uma questão de fundo, que eu acredito que seja mais permanente. As pesquisas, quando você analisa, faz os cruzamentos, Anderson, você consegue perceber claramente que tem um eleitorado muito próximo do cristianismo, que são seguidores da teologia da prosperidade. Aí depois você tem um outro grupo que dialoga muito com arma, com caminhoneiro. Aí depois tem um terceiro grupo com agronegócio, um quarto grupo liberal financista, um quinto grupo mais patrimonialista, mais aquele político tradicional que poderia ser o tipo centrão, e um sexto grupo que é a esquerda clássica, a esquerda que vai do PSOL ao PT, PCdoB. A gente não verifica no Brasil uma extrema esquerda como tem em outros países. Ora, se esses grupos se organizassem em partidos, dariam uma grande contribuição para a democracia brasileira, porque esses partidos poderiam colocar nos documentos partidários seus estatutos... Alguns desses setores aí que você coloca, o pessoal da teologia da prosperidade já se organizou. Já se organizou, né? Só que se organiza muito como evangélico. Aqui tem católico também. Então, o ideal é que... O problema, Adalberto, que o catolicismo não assume que em parcela dele é seguidora da teologia... Mas seria importante que, inclusive no debate da imprensa, a gente instigasse essas pessoas a assumir isso de maneira muito clara, para a gente saber quem é de direita liberal, quem é de esquerda, quem é de centro, os seus interesses, a própria mídia podendo assumir posicionamento, porque a mídia, ela não tem nenhum problema dela ser de direita, de ser de esquerda. O problema é ela não assumir, como você diz, exatamente, e fazer um trabalho como se fosse neutra. Como o Estadão, que chegou na véspera da eleição e disse uma escolha muito difícil. O problema não é, e já entrando no debate sobre a quarentena, o problema não é juiz nem promotor ser candidato. O problema é ele dizer que é neutro, ficar fazendo a campanha durante 3, 4, 5 anos e depois ser candidato. Mas eu acho um problema sim, viu? Eu acho um problema sim. Ele usa o espaço dele de Estado. Eu acho um problema sim. Vamos entrar nesse assunto. Não, ele é o problema se você não tiver as garantias. Por exemplo, da Atena. Não, mas claro que é uma garantia que você tem. Sim, você se afasta antes, então. Sim, você tem a quarentena. Mas a quarentena é para isso. Estão querendo dizer que isso não é democrático. Óbvio que é democrático. Não, eu sou favorável à quarentena. O que eu estou dizendo é que ele tem o direito de ser. Por quê? Porque em nenhum país do mundo você utiliza o seu cargo de juiz, de promotor, de publicitário, de atriz, de ator, para fazer uma catapulta e ser candidato. Mas ele tem o direito de expor suas opiniões e de ser candidato. Sim. A democracia tem que mas garantir ele isso. não pode usar os espaços garantidos pelo Estado para ir trabalhar. Porque quem paga essa conta, Adalberto, uma atriz, quem paga a conta... É a sociedade. Quem paga a conta é o Estado. De um promotor que vira candidato, de um policial federal que vira candidato. Entendeu? Não dá para ser. Paga até quem não votou nele, né? Mas o mais grave aí... Quem não votou paga junto. Isso é a questão mais eleitoral de código. Agora, o fundamental é que eu teria que ter uma reforma, mesmo era partidária. Isso é uma questão eleitoral. Certo, mas você atribui a quê, então, essa situação que o Bolsonaro se encontra? Porque, inclusive, algum desses grupos que você colocou aí, eles estão hoje rachados. Pois é, porque na verdade eles não são necessariamente bolsonaristas. É porque tem uma parcela da sociedade brasileira que gosta de arma. Eu tenho que respeitar essa parcela. Tudo bem. Eu tenho que respeitar. Agora, eu queria que ela fizesse um partido e deixasse claro nos seus estatutos que defendem isso. O problema é que o bolsonarismo fica meio empanado. A esquerda também às vezes tem um pouco disso. Então, eu quero saber assim, quem é de esquerda e defende uma agenda mais de inclusão social? Quem é de direita, liberal e defende uma agenda mais financista? Isso é uma reforma partidária.
Por exemplo, eu sou contra mandatos repetitivos até a morte. Tem gente que tem 30, 40, 50 anos de mandato. Então, a reforma partidária ela é muito mais necessária do que a reforma eleitoral. Que, inclusive, essa pauta que vocês colocaram da questão da quarentena, ela é um pouco para inglês ver. Porque ela só vai funcionar a partir de 2026. 2026, Podem resolver mudar. Até 2026 você muda. Está entendendo? Então, tem muita coisa que é feita para fazer barganha. Barganha. Então, quem é verdade? Quem é financista aqui na Paraíba? Quem vive só do patrimonialismo? Não tem nenhum problema. Agora, eu queria que essas pessoas deixassem claro para a sociedade que são patrimonialistas, que são, que gostam de estrutura de cargo, de estrutura de Estado, etc, etc, etc. Então, isso não está claro. Essa coisa não clara, ela fragiliza a democracia. E o Brasil vive de reforma eleitoral a cada 2 anos. Então, isso não é uma reforma, é uma lei que se adequa, a regra do jogo fica mudando todo o tempo. Fragiliza também a democracia. Então, por exemplo, o padre ser candidato, ele fica a vida toda lá, né, dando hóstia, rezando missa, Pai Nosso, Ave Maria, batizado, casamento, crisma, e depois ele é candidato. Mas quem banca a função dele é a Igreja Católica. O que não pode, é uma atividade privada. Aí eu tenho uma divergência, independentemente de ser Estado ou privado, até porque eu tenho uma visão de que tudo está com... Não existe tanta diferença do público e do privado como se imagina. Não existe. Porque uma coisa depende da outra. Mas quem banca o salário do padre não sou eu, entendeu? Verdade, se eu não voto no padre e não banco o salário do padre, então o que os mas fiéis dele votam. Mas e um promotor que eu pago o salário dele? Certo. Está certo ele se promover? Eu estou ampliando, eu estou achando que o promotor é bancado pelos cofres, pelo Estado, e a gente tem que ter um cuidado com isso. O padre também, porque ele está falando de fé. Vamos parar aqui para pensar uma coisa, Alberto. O padre não prende ninguém, o padre não condena ninguém, ele pode até fazer isso dentro da moral dele lá e daqueles que aceitem a penitência. Porque só serve para quem acredita. Só serve para quem acredita. Eu não sou cristão, então eu não estou atingido por aquilo, mas eu sou cidadão. Em qualquer situação, não sei o que foi que essa mágica que aconteceu aqui não. Então qual é a questão? Eu não sou cristão, então o padre, né, vai ter um impacto em quem o seguir, certo? Mas eu sou cidadão, Adalberto. E o cidadão, ele é atingido pelos agentes de Estado, independente da sua crença religiosa, o time que você torce. Sim. Certo? Porque então, concordo. A gente tem que ter uma percepção que o agente do Estado... Tem mais força. Tem muito mais força. De coerção. Né? Muito mais força. E aí, vamos colocar uma coisa, você faz essa subdivisão de grupos dentro da sociedade, que seria interessante que ela existisse de maneira mais clara, né, que no Brasil, infelizmente, não existe. Você tem pessoas com esses aspectos aí espalhados pelos mais diversos partidos, tá? Mas eles não se contentam só com isso, porque o financista que você coloca, muitas vezes ele utiliza os seus recursos para instrumentalizar o filho para passar no concurso público e ser detentor. Então, nesse aspecto, você tem razão. O público e o privado se confundem, por quê? Porque ele, no final das contas, ele é apropriado por uma pequena elite. Ele compra, né, parcelas do público. É porque tem uma outra, são muitos desafios. Na verdade, a estrutura brasileira é uma estrutura altamente concentradora e a estrutura do Estado brasileiro reproduz essa estrutura concentradora. Então, o financista ele precisa ter gente no privado e ele precisa ter gente também no Estado. Ele tem lá o filho que é promotor, o irmão que é desembargador, certo? E assim, aí você tem o cunhado que é auditor fiscal e dessa maneira eles se protegem. Por quê? Aí, sendo... E no privado também. Dentro do marxismo, que alguns se arrepiam quando escutam isso, a função do Estado sempre foi proteger o quê? O capital. Não foi proteger a população, não foi proteger a sociedade. Eu tenho uma visão mais democrata que a sua. Eu não vejo uma coisa tão... Agora, não dá para a gente também extrapolar e deixar que essas figuras façam tudo. Não dá para acontecer, como está acontecendo aqui dentro da cidade de João Pessoa, que já tem adesivo em carro aí colado, dizendo assim, o meu federal é da federal.
Olha só o absurdo que é isso. A pessoa vai começar a agir dentro da sua função pública com intuito qual? Com intuito eleitoral. E por isso que a quarentena é um mecanismo interessante e importante. Agora, voltando para a pesquisa... E isso não acontece nas democracias maduras, né? Exatamente, não é aceito. Até mesmo porque muitas das funções de Estado, em algumas outras democracias, elas são eletivas. Né? No caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos... mas a Europa Ocidental um pouco... A Europa é como a gente. Pronto, mas a Europa... Só que os caras ficam constrangidos, né? Mas a Europa toma alguns cuidados que na democracia aqui nas Américas não foi tomado. Por exemplo, você conhece as experiências de saúde pública em outros países. Você conhece países em que a saúde pública é uma função de Estado, que não pode existir ela no modelo privado. Então, isso, de alguma maneira, você coíbe que a privatização do Estado, né, extrapole alguns direitos mínimos que são necessários para pessoas viverem bem. Mas olha só, você falou aí de agronegócio. Você está acompanhando que o agronegócio brasileiro rachou. Sim. E rachou por quê? Não foi por questões políticas nem ideológicas. Foram por razões objetivas que o mercado impõe. Então você tem hoje uma banda do agronegócio que inicialmente parecia abraçado até o último fio de cabelo, né, com Bolsonaro, que já entendeu que para a percepção do mercado internacional, continuar embarcando nessa pode ser um grande problema. Por quê? Porque o mercado internacional não está querendo comprar de quem usa terra de grileiro, não está querendo comprar de quem promove desmatamento, não está querendo comprar de quem utiliza combustíveis fósseis em demasia e promove aquecimento global, né, e degradação do meio ambiente. E essa bandeira, toda essa lógica extremamente arcaica e conservadora, ela é defendida por quem? Ela é defendida pelos apoiadores de Bolsonaro, entendeu? Então, isso acontece hoje também nos evangélicos. Bolsonaro, que ganhava de lapada dentro dessa parcela da sociedade, hoje não ganha mais, entendeu? Então, as pesquisas, elas começam a refletir dentro de alguns, né, segmentos da sociedade que pareciam cristalizados ideologicamente junto ao bolsonarismo, como eles também são regidos, no final das contas, por razões objetivas. Mas eu não estou discordando de você. O que eu estou defendendo, e eu acho que é interessante, é que o agronegócio hoje ele tem capital, ele tem base social, ele tem organização, que ele poderia estar... Ele não é bolsonarista. O agronegócio... Existe ele poderia uma parcela que é. Sim, mas né? por quê? Porque falta ele é bolsonarista enquanto os interesses dele... Não, tem uns malucos, Felipe, que ainda estão dando tiro no pé. Mas, Anderson... Perdendo dinheiro defendendo. Não, mas isso aí é uma coisa mais ideologizada. Porque o interesse deles é que o país precisa do segmento. A sociedade brasileira precisa do agronegócio. Sim, precisa. Certo? E precisa do agronegócio que dialogue com essas questões de mercado que tem a ver com a relação com o meio ambiente, que eles poderiam ter um partido para defender os interesses dele de maneira muito clara, sim, sem nenhum problema. A democracia, ela se defende dessa forma, ela tem que ter uma pluralidade de opiniões. O que eu estou dizendo é que o agronegócio, ele se apequena quando ele, Anderson, embarca numa canoa de Bolsonaro de maneira cega. Está aí, se dividiu. Se ele tivesse mais racionalidade, né, ele teria como participar da disputa no Congresso, da disputa nas assembleias, da disputa da sociedade brasileira, e inclusive ser muito maior do que o que significa Bolsonaro. Assim também aqueles seguidores da teologia da prosperidade, que não é só pastor e padre, tem muita gente cristã que segue essa orientação. Até mesmo porque a teologia da prosperidade está pautada no positivismo, na Aí meritocracia. abre espaço. Tem muito padre que pensa do mesmo jeito. Abre espaço. Sim, por isso que eu digo que são cristãos da teologia da prosperidade. Porém, não é só evangélico. Porém, o Vaticano não aceita. A diferença é só essa. Né? O Vaticano, porque o catolicismo ele é feito de diversos movimentos. Agora, de todo modo, o que eu estou dizendo é que se a gente tivesse uma estrutura partidária mais ou menos assim, você talvez não estivesse vivendo o que a gente está vendo hoje, não teria um outside como Bolsonaro. Uhum. É mais ou menos isso. O agronegócio estava com Bolsonaro, enquanto a pauta era só liberação de agrotóxico, né?
exploração indevida do meio ambiente. Lembremos que estava com Lula também. Tava com Lula. Mas com freio de mão puxado. Mas sempre numa lógica pragmática, uma lógica objetiva. Não era a mesma lógica que estava com o Bolsonaro. O agronegócio brasileiro tem um processo aí de emburrecimento mesmo, porque olha só o que acontece. Você saiu de o que aconteceu no agronegócio brasileiro é muito impressionante. Você tinha, há 50 anos atrás, o agronegócio representava 7,5% do PIB brasileiro. Hoje ele representa 26,5% do PIB brasileiro, com a perspectiva de crescimento, e 48% das exportações feitas pelo Brasil são de agronegócio. Então, esses caras cresceram demais, mas não têm dimensão de mundo. Esse é um aspecto que precisa ser trabalhado, porque quem tem dimensão de mundo, como um Blauro Maggi da vida, que não tem nada de esquerda, que não tem absolutamente... A própria Cátia Abreu tem uma visão a própria mais Cátia ampla. Abreu, esses caras entendem que não é suficiente essa lógica estritamente predatória e com base como se fazia agronegócio na época de um Brasil escravagista, né? Que você estava simplesmente preocupado em explorar e acabar. Por quê? Porque o comportamento da humanidade tem mudado em muitos aspectos e tem deixado de aceitar muito daquilo que era praticado há 50 anos atrás, quando eles só detinham esses 7,5%. Eles não conseguiram acompanhar esse crescimento, porque fazer agricultura e pecuária no Brasil é uma condição excepcional em relação ao mundo. Nenhum país do mundo tem as condições que nós temos. Nenhum país do mundo tem as condições de ter mais de uma safra em determinadas culturas como o Brasil tem. Você viu que tem países da África com algumas culturas que começaram a produzir, está trocando com a China. Isso é um debate, daria um bom podcast também. A China está trocando infraestrutura por commodities. Sim. Né? Claro. O Irã, por exemplo, está dando petróleo para a China. Porque não tem como produzir. E o metrô de Teherã vai ser feito pela China. Pois é. Em troca de petróleo. Entendeu? Ou seja, o mundo começa a mudar a moeda. Não é a moeda da China. Virou até um escambo. Virou até um escambo. Mas um escambo inteligente, né? hein? Inteligente. Você ter uma ideia, Adalberto, essa percepção, né? Eu até sugiro que a gente faça um programa, um podcast só sobre essa relação da China e dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos quer dominar o mundo e como a China quer dominar o mundo. Os dois modos. É um debate interessante, porque até enfraquece o dólar, né? Quando outros valores, outros produtos começam a ser comercializados como referência. Porque o padrão dólar é um padrão fictício, né? Os Estados Unidos lastreiam sua economia com uma riqueza que não existe. Né? Quando era o padrão ouro, a história era outra. E se você voltar a essa lógica de troca de mercadoria, pode ser que a conta para os americanos fique muito ruim. O problema é que o americano, quando se vê ameaçado economicamente, faz como fez agora essa semana, que juntou com mais 2, 3, né? Juntou com a Austrália, com a Inglaterra, para restabelecer uma pactuação de produção de arma nuclear, né? Agora a Austrália é um país que sempre foi pacífico, vai agora ter um submarino nuclear, coisa desse tipo. Para quê? Para colocar em risco a disputa do Pacífico. A disputa da região onde a China tem hegemonia, e eles coincidentemente, toda vez que um democrata entra nos Estados Unidos, produz mais conflito do que os republicanos, né? Sempre. Né? É algo que a gente não consegue entender, porque eles têm uma política de direitos humanos mais avançada para dentro, mas para fora eles querem matar o resto do mundo todo, né? Eles são mais hegemônicos. O Obama mesmo era um exemplo. Ele tinha uma conversa, né, em relação a algumas minorias para dentro dos Estados Unidos, mas para fora foi quem mais produziu, de Primavera Árabe a outras insurreições que se produziu aí no mundo, ele teve responsabilidade. Para quem mais investiu em tropas militares, né? Quais são as novidades que você tem aqui? Eu quero, antes da gente entrar na Paraíba, Adalberto, eu queria que a gente falasse sobre esse episódio da vacinação para adolescentes, que me parece que é mais uma das trapalhadas e maldades do governo Bolsonaro, com um agravante que o principal agente da saúde no Brasil hoje é o ministro paraibano, né? Como diz o Bolsonaro, um tal Queiroga, né? Eu chamo ele de xeleléu de Bolsonaro. Pois é, mas é um xeleléu de Bolsonaro. Ele é um babão. Porque olha só o que aconteceu. Hoje criaram aí toda uma celeuma de barrar a vacinação para adolescentes,
por conta de uma suposta preocupação que se teria de eventos adversos pela utilização da vacina da Pfizer. O interessante é que os eventos adversos não foram atestados por nenhum tipo de comitê técnico ou científico que dissesse que eles demandariam esse nível de preocupação. Segundo o ministro, essa preocupação teria sido, sabe de quem, Adalberto? Do presidente da República. Pense numa pessoa que está preocupada com o evento adverso da vacina no Brasil, porque a preocupação de Bolsonaro é exatamente desacreditar a vacina, desacreditar máscara, desacreditar todos os mecanismos, né? Ele não tem preocupação nenhuma quando recomendava a cloroquina, né, com efeito adverso. A minha opinião, até como gestor da saúde, eu sou totalmente favorável à vacinação dos adolescentes. E vou dizer por quê. Primeiro que esses eventos adversos, não só em adolescentes, como em adultos, são quase insignificantes. São poucos. E em criança, menos ainda. Aí você vai para a OMS. A OMS diz o seguinte, olha, ela diz o seguinte, ela diz assim, ela recomenda que você não priorize o adolescente para priorizar os adultos que estão sendo poucos vacinados, não é o caso do Brasil. A gente já vacinou no Brasil muito adulto, portanto a gente poderia vacinar adolescente. Terceiro, o adolescente hoje ele é um vetor, então eu tenho que vacinar esse vetor para que ele não leve a doença para dentro de casa, para o avô que já está vacinado, para o pai que já está vacinado. Portanto, do ponto de vista técnico, eu acredito, a Pfizer é a única vacina que propicia essa possibilidade. A Pfizer, por sua vez, ela requer uma manipulação com diluente, com a questão de temperatura, que você tem que usar em 6 dias. E, portanto, com a quantidade de pessoas já vacinadas no Brasil, se você não tiver cuidado, talvez você tenha a vacina estragada. É. Então eu tenho que estimular uma quantidade de pessoas a maior possível. Por fim, um mal que é geral. Quando um governo que deveria coordenar a ação da vacina fica com idas e vindas, dizendo que o pior orientou para vacinar, aí depois desorienta, isso cria uma confusão na cabeça das pessoas. E as pessoas ficam com receio de fazer a vacina. Então isso cria um recuo, uma dificuldade. Como é que alguém faz uma afirmação como o ministro fez hoje, sem nenhum amparo técnico? Não tem absolutamente nenhum tipo de amparo técnico que você diga que a comissão que trata disso no Ministério pautou, que a Anvisa tenha pautado, que a Sociedade de Imunologia tenha pautado, absolutamente nada. A Anvisa disse o contrário. Exatamente. O amparo técnico da Anvisa é contrário ao governo, a Anvisa disse que é para vacinar. E os secretários, viu, Adalberto? Ela é uma questão técnica. Adalberto, seus ex-colegas, os secretários de saúde, o Conselho dos Secretários de Saúde disse que é para vacinar. Político. Toda ação governamental é técnico-política. Então, eu tenho que olhar a questão técnica e, ao mesmo tempo, eu jamais poderia deixar de considerar todo o conjunto de secretários municipais e estaduais, que, em sua grande maioria, está dizendo o seguinte: olha, a vacina está aqui, eu tenho a capacidade de execução, de distribuição, de colocar no braço das pessoas, mas eu tenho uma capacidade limitada. A Pfizer é uma vacina, inclusive de alta tecnologia, uma vacina desenvolvida de maneira muito excepcional, mas ela requer manipulação de diluição. Eles melhoraram um pouco isso, né? Eles apresentaram para o Brasil uma vacina que precisa. Mas são 6 dias ainda aqui. Tanto aqui na Paraíba, só João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Campina Grande que vacinam. Os outros municípios não têm condição de fazer, porque você tem que ter um corpo técnico para fazer a manipulação da vacina e depois você tem que fazer a questão de ter o ambiente para guardar a vacina. E mais, quando você abre aquilo, você tem que ter a pessoa para vacinar. E se você tiver uma quantidade pequena, aconteceu você isso, vai abrir um frasco e vai vacinar. Em vez de vacinar, sei lá, 1, 2, 3, você vacina uma. Entendeu? Então, não é uma coisa fácil, isso tem que ser combinado. Acho que o SUS, ele exige dos gestores uma capacidade de diálogo muito forte. Resumindo, e essa negação do diálogo, ela prejudica de maneira... Vai entrar para o rol de maldades que o governo Bolsonaro fez ao longo dessa pandemia. Vai entrar. E o ministro Queiroga, mais uma vez, prestou um desserviço ao país. E vou dizer mais, fico também triste quando eu vi como reproduziram aqui
né, entrevistas do ministro sem o devido questionamento também por parte dos jornalistas, porque eu tive que escutar o ministro falar da preocupação do governo Bolsonaro com o futuro das nossas crianças e que essa vacina poderia estar levando risco a elas, pelo amor de Deus. E aí o jornalista abaixa a cabeça. Não, o jornalista abaixa a cabeça e não é digno de perguntar: ô ministro, quer dizer que as crianças com deficiência podem morrer e as que não têm não podem? É isso que o senhor está dizendo? Porque ele só parou a vacinação para as crianças que não têm deficiências ou comorbidades. Outra coisa, como é que ele diz que, por orientação do presidente Bolsonaro, nós estamos investindo nisso, investindo naquilo? Que mentira! A orientação do presidente Bolsonaro é de não vacinar, é de não se prevenir. Tanto é que até hoje o presidente não se vacinou. Será que esse Queiroga está achando que tem alguém imbecil? Agora, não pode a imprensa ser imbecil e passar numa situação dessa como se nada tivesse acontecido, porque eu gostaria muito de ter essa oportunidade de perguntar algumas coisas para esse ministro, para ele me explicar qual é o nível de coerência que tem nas suas falas, porque não tem algum. Se tem uma coisa que o presidente da República não se preocupa, é com o futuro de seu ninguém, a não ser o dele e dos seus familiares. Isso daí está claro, né? E o ministro, ele mancha mais uma vez a carreira dele de médico, né? Pelo amor de Deus, tá nem aí pra eu coisa também nenhuma. nem sei se ele tinha essa carreira toda que alguém diz, né? Parece que não era algo tão louvável, né? Talvez um dia... Né, diploma, né? Pelo menos o diploma. Não, mas diploma de medicina não significa atestado de competência para ser ou ninguém. Se fosse verdade que a medicina era algo competente no Brasil, a gente não tinha 83% das pessoas que entram numa UTI com Covid morrendo. Acho que a medicina precisa rever suas práticas e a sua efetividade também. E tanta gente usando cloroquina e ivermectina, né? Prescrevendo isso. Pois é, teve aí mais um escândalo, né? Que estavam utilizando os velhos como cobaia para serem assassinados, né, a partir de um experimento solicitado pelo presidente da República para o uso de hidroxicloroquina e azitromicina. Isso em que cidade? Não, isso foi, né, a Prevent Senior, um plano de saúde lá em São Paulo. Lá em São Paulo, que chegou essa denúncia à CPI, com relatos de vários médicos que foram obrigados à utilização de hidroxicloroquina e azitromicina como parte de um estudo que serviria para corroborar as verdades que a tese maluca de Bolsonaro. O detalhe é que depois que os velhos morreram, a Prevent ocultou o motivo das mortes e agora está na CPI e o nosso ministro da Saúde, junto com o Bolsonaro, inventou essa falácia para tentar, de alguma maneira, encobrir esse escândalo, que é um escândalo absurdo. É quase como os nazistas faziam no campo de concentração, testar droga que sabe que a pessoa não vai sobreviver e a pessoa morre e depois ele bota lá no registro que ela morreu por outro motivo. Então isso é muito sério. Mas vamos para frente. Adalberto perguntou aí sobre as articulações aqui na Paraíba e, curiosamente, quem está mais, né, fazendo barulho nos últimos dias são os partidos progressistas e de esquerda. E hoje eu me surpreendi com uma novidade, que a ex-vereadora Sandra Marrocos, que acabou de voltar para o PT no ano passado, né, com juras de amor eterno e preocupação com o estabelecimento da revolução no planeta Terra, vai voltar para o PSB, né, para ser presidente do PSB em João Pessoa, né, pelas mãos do presidente nacional e o aval do deputado federal Gervásio Maia. Eu me pergunto, finalmente, onde é que está o grande projeto, né, antifascista nesse país, quando a gente vê essas acomodações e esses ajeitamentos? Não tem. E sabe quem é que vai ser colega de partido de Sandra Marrocos? Conta aí para mim. Tabata Amaral. É nada. Oh, meu Deus do céu, está explicado. Então vai ser um partido familiar. A grande Tabata Amaral, né? É. A nossa musa mirim do neoliberalismo, né? E neoliberalismo do mais voraz que se pode existir. A moça que votou a favor da reforma da Previdência e tantas outras retiradas. Bancada por Lema, né? Bancada por Lema, exatamente. Que ela comprou agora o ISO aqui em João Pessoa. Não é exatamente, é porque o Lema investe em tanta coisa, tem tanta empresa, que a empresa que comprou, ele tem 190. Ele é um dos acionistas, né? Então, isso é muito preocupante, porque, olha só, né? Está chegando em João Pessoa a lógica, né, de transformar... Fundos de investimento. De fundos de investimento. A mesma coisa que aconteceu com as faculdades, vai acontecer agora com os colégios. Já acontece com alguns hospitais com farmácias. Exatamente, e você vai ter um processo de precarização do ensino fundamental no Brasil absurdo.
porque essas figuras estão pouco se lixando, né, se o ensino vai ser bom ou ruim. O que eles querem é fazer número e provocar indicadores que lhes permitam jogar eles na bolsa e tratar a educação como mero mercadoria especulativa. E é essa turma aí que vai participar do PSB agora. Tabata Amaral está muito feliz. Amaral, meu Deus do céu, coitado de... Ela está muito feliz. Esse processo na Paraíba, a minha leitura é a seguinte. Todo processo eleitoral que tem como regra 2 turnos e tem como regra a reeleição, quem é o elemento catalisador da organização do processo eleitoral é aquele que está de plantão, no caso o governador João Azevedo. Ele, como é candidato à reeleição, então passa por ele o processo de organização da disputa. Então, esse movimento em torno do presidente Gervásio Maia, deputado federal, PSB, e Sandra Marrocos hoje, eu tenho por mim que isso é para acomodar os deputados do PSB, que foram eleitos em 2018, Buba Germano, o Ricardo Barbosa, e, ao mesmo tempo, fazer um movimento claro em torno de João Azevedo. Eu acho que João Azevedo está com as malas prontas para ir para o PSB. Você acha que ele vai para o PSB, João Azevedo? Eu acho que pode ter esse movimento. Ele pode porque até ir, tem a ver com questão eleitoral, com tempo de televisão, rádio, fundo partidário, fundo eleitoral. Tem muita coisa, mas o que eu acho que ficou feio para Sandra foi essa voltinha à direita, viu? Porque quando ela vai para o PT, ela vai para a esquerda, né? Juras de amor, não sei o quê. Ela foi com um discurso bem esquerdista, né? Mas quando volta para o PSB... veja que ela vai dizendo que vota em Lula e deve ter... Pelo amor Mas de Deus, não interessa. Deve ter algum acordo em nível nacional. Ela vai para a direita. Eu estou vendo a hora de Valber Virgulino dizer que vota em Lula, porque tá ficando de um jeito na Paraíba. O presidente... Ela pende para a direita. A gente tem Sandra Marrocos pendendo para a direita. O presidente estadual do PT, Jackson Macedo, disse isso hoje, que não é bem assim. Eu sou daqueles que acham que aqui o governo João Azevedo vai fazer um movimento, e movimento esse que é desejado pelo PT Nacional, do PSB ficar com ele, até porque ajuda no palanque de Pernambuco, de São Paulo. Mas o PSB é mais à esquerda que o PT? Não, acho que não. Olha, então pronto. Eu não acho que haja... Eu acho que a questão é meramente eleitoral, não é questão ideológica. Sandra esfriou. No termômetro, Sandra esfriou. O que está acontecendo nessas articulações políticas dos partidos progressistas de esquerda na Paraíba é mais ou menos a confusão que a gente tem quando vai discutir as manifestações contra Bolsonaro. A causa maior acaba sempre ficando menor quando os interesses específicos e eleitorais começam a ser calculados, né? Então, está mais do que claro que as pessoas estão se acomodando, já pensando... Por uma questão eleitoral. E eu tenho brincado aqui com o Felipe, a gente tem batido papo, que o negócio está sério. Sabe por quê, Adalberto? Tem um monte de gente já pensando nos empregos que terão na Paraíba pós-Lula eleito. Você quer a minha opinião? Eu acho que já tem promessa. Todas as forças políticas no Brasil hoje, todas, elas estão se mexendo, não é com a lógica atemporal do Estado brasileiro ou da sociedade brasileira, é com a lógica eleitoral, pura e simplesmente eleitoral, com exceção de Bolsonaro. Bolsonaro é o único, a meu ver, que ele trabalha com a lógica do calendário eleitoral e ele trabalha também com a ruptura, ele trabalha com a possibilidade de golpe. As outras forças, elas não trabalham, por exemplo, em favor do impeachment. Eu não vejo uma unidade em torno da democracia, em torno disso ou daquilo outro. Não existe. O que existe hoje é uma movimentação aqui na Paraíba, em nível nacional, para que você dispute as estruturas de Estado o ano que vem. Obviamente que Lula, nesse momento, e no Nordeste, ele tem muita força. Lula, hoje no Nordeste, ele é um cabo eleitoral para eleger 9 governadores. Os cargos que você fala, eu acho que não é nem em torno necessariamente do governo federal, é mais aqueles cargos que você conhece bem, que você já fez parte dele, tá todo mundo de olho, sabe? Tem uma turma aí virando petista numa pressa da gota, mas tudo bem. O bom é que é uma turma que nunca foi pro meio da rua, nunca militou. Eu não encontrei com essa turma em canto nenhum, nem na universidade, nem nas manifestações. Eu só vi esse povo depois que viraram poder. Mas tudo bem, vamos para frente, porque nosso tempo já está estourado. Conversa boa, ela rende e estoura o tempo, né? Mas não sei se você sabe, Adalberto, que aqui no final do programa a gente tem um último bloco
que a gente chama de a coluna Café Quente, Café Frio, que ela vai eleger, né, cada um aqui vai eleger quem está em alta e em baixa, com uma pitadinha de veneno, que é característica aqui do podcast 40 Graus, né? Então, para você que está participando pela primeira vez, você vai ter direito de eleger quem vai tomar o café quente e quem vai tomar o café frio, com base no que você avaliou aí da semana e que mereça essa titulação da sua parte. A gente começa hoje por onde, Felipe? Pelo quente ou pelo frio? Pelo frio, né? Pelo quente. Não, rapaz, pelo frio. Vamos Quem deixar. vai tomar o café frio? Vamos terminar falando de coisa boa. Vamos botar quem vai tomar Começar o café. com frio, né? Como é com frio? Para a gente Tá terminar, certo. para depois a gente ir ali tomar a nossa cerveja, bater nosso papo, fazer, né, Proselitismo. o nosso proselitismo, a terapia semanal. Pode ser? Vamos embora. Então vamos lá. Quem é que quer começar aí elegendo Café frio? o café frio? Queiroga, Frio. o ministro Queiroga. Ih, rapaz, esse ministro gosta de um café frio, Gosta. né? Mas por que você acha que ele merece esse café Eu frio? acho que não deveria ter mudado de opinião em 48 horas sobre a história da vacina. É, eu tô achando que esse cara vai tomar muito café frio hoje. E você, Felipe, para quem vai seu café frio? Meu café frio é local. É? Ele vai para o pragmatismo da nossa amiga Sandra Marrocos, Uhum. porque eu acho que morreu o discurso Ficou dela. feio, né? Ficou Ficou feio, feio, né? ficou É. feio, porque se ela estava num partido e ela muda de partido sob a justificativa ideológica, sob o compromisso, a história política dela e tudo, e vai jurando amor pelo PT, beleza, bacana. Aí quando ela faz a voltinha à direita, É, né? entendeu? Então não é por aí não. E ficou ruim, né? Porque o PSB tem oscilado muito, né? Faz tempo que a gente Demais. não sabe o que é que o PSB é, né? Mas paciência, vamos torcer para que um dia a luz volte a brilhar para essas figuras, né? O caminho seria natural se ela tivesse saído do PT para ir para o PSOL, para ir para um partido da mesma linha, né? À esquerda. Agora, a voltinha à direita foi ruim. Entendi. Mas vamos para frente. Deixa eu dar meu café frio. Infelizmente, eu vou ter que dar o café frio para o ministro Queiroga também. Já estava aqui reservado para ele um café frio e ruim, viu? Não é café de qualidade não, que ele merece aquele café requentado, feito no... Como é que era um lugar que tu trabalhou, Felipe? Que o cara fazia o café num caldeirão, Não, né? Então, ministro Queiroga, você vai tomar um café frio porque foi muita disfarçatez essa sua justificativa para não continuar vacinando os adolescentes no Brasil, né? Coloco você na categoria das maldades que tem feito junto com o seu presidente da República. Mas vamos esquecer essas figuras que merecem tomar café frio. Faz tempo eu vi a história do meu café, desse café que eu tomava. Faz muito tempo, mas você me contou, eu fiquei imaginando a imagem, como é que seria, né? O cara um fazendo um tacho assim Era um de tacho, café. um tacho de feijoada fazendo café. Vixe, Maria, que esse café era ruim demais. Imagina ele gelado, como não deve ser, hein? Mas vamos para frente. Adalberto Fulgêncio, você agora pode dar o café quente, né? Para quem você quiser e achar que merece. Porque café quente é uma honraria, né? Uhum. Porque o caba, quando está bem, você sabe que quando você estava perto de sair da Secretaria de Saúde, já estavam te servindo um cafezinho meio frio, né? Porque tua moral não estava mais lá. Eu vou dar um café quente para esse programa aqui, para o podcast. Olha aí. Debate. É um político, tá vendo? Estou de parabéns. Muito obrigado. Tá na certo, busca tá da certo, inovação. Tá certo. Muito obrigado. E você, Felipe Gesteira, para quem vai seu café quente? O café quente vai para o governador João Azevedo. E bicho, o que é que ele está merecendo esse café quente? Rapaz, ele colocou como política de Estado o programa Tá na Mesa. Rapaz, é bonito demais, porque o programa, ele atua em 3 pontas, certo? Ele beneficia quem está passando fome, que ele vai levar comida, vai levar uma marmita a um preço simbólico de R$1 para uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade social. Ele beneficia restaurantes populares da região, entendeu? E ajuda a movimentar a economia também. Então, assim, é um programa amplo, é um programa que está em mais de 80 municípios. É importante. É muito dinheiro e a previsão de gasto, de investimento, né, é em torno de 53 milhões. Pois é uma dinâmica interessante porque você dá comida para quem está precisando e, de alguma maneira, né, incentiva os pequenos negócios a saírem um pouquinho dessa situação complicada que se encontram depois da pandemia. Isso, né? O melhor é que ele agora vai virar política de Estado. Então, Sim, meu café quente é lei, é bom isso. Aprovado pela Assembleia Legislativa. Para não parecer mera politicagem nem mero assistencialismo. Muito boa lembrança. E eu vou dar meu café quente hoje. Agora eu quero saber quem é seu café quente. Você fez muito pantinho. Meu café quente hoje, pense numa felicidade. Eu vou dar meu café quente hoje para a empresária Maria Luísa Trajano,
que foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes no mundo, segundo a revista Time. E mais que isso, sabe quem foi que fez o texto explicando o porquê e os motivos dela merecer estar entre as pessoas mais influentes do mundo? Sei não. Nada mais, nada menos que o grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fiquei sabendo, pelo que eu li hoje, que ela ficou extremamente emocionada. Quem fez a apresentação? Quem fez a apresentação, ela nem sabia. Está lá na revista Time, texto assinado pelo ex-presidente Lula, que vocês tiverem curiosidade vão dar uma olhada, porque ele remete a quando ela começou, né, quando a empresa da família dela começou com uma única loja, uma coisa pequena, e o que essa mulher representa, apesar dela não ser uma pessoa de esquerda, mas é uma mulher que tem uma percepção de mundo grande. Será que ele não está construindo a vice dele? Não sei, já especularam dela ser candidata a presidente, dela ser candidata a vice, mas isso não interessa. O que interessa é que aquela percepção que a gente estava falando aqui, que o agronegócio não teve de acompanhar a sua dimensão, uma mulher como Luísa Trajano tem dado um banho e tem mostrado como você precisa pensar grande, como você precisa ver o mundo dentro das proporções que ele tem hoje. E essa mulher vem dando exemplo também pela maneira simples como ela consegue transmitir os seus valores e uma percepção da sociedade que é válida. A gente discutiu aqui no passado a importância que ela teve na discussão das vacinas, numa lógica completamente diferente de outros empresários que queriam privatizar. E ela dizia que não, que nós temos que transformar a vacina em algo público e acessível a todos para que o privado também ganhe com isso. Então, fico muito feliz dela estar entre as 100 personalidades mais influentes do mundo e na revista Time, com sua apresentação escrita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vai para Luísa Trajano o café quente dessa semana. Tem mais alguma questão aí que vocês gostariam de colocar para a gente terminar o programa de hoje? Tem não. Tá bom, já dá para sair para vamos embora. Já dá para sair para a comuna? Vamos, que chega tão cedo. Então vamos embora. Esse foi o podcast 40 Graus de 17 de setembro de 2021, João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br. Abraço a todos e todas, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Podcast 40 Graus. Informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta.